Boa noite a todas e a todos. Essa vai ser a nossa quarta live que compõe a série Conversas sobre a Cidade, onde eu recebo candidatas e candidatos a vereador aqui de Belo Horizonte. Hoje a gente ainda está aguardando ela chegar, mas a nossa convidada é a Cida Falabella, vereadora e candidata à reeleição. Então vamos aguardando a nossa convidada chegar. Assim que ela entrar, a gente começa essa que é a penúltima da nossa série de conversas. Temos programado mais uma live na terça-feira que vem, com a candidatura coletiva Mulheres Negras Sim, da Tainá e da Lauana, do PSOL. E aí essa vai ser a conversa de terça que fecha essa série. Estou aguardando a Cida aparecer aqui, eu adiciono ela. E aí, Elisa, tudo bem? Vocês estão ouvindo? Está tudo tranquilo, né? Ó, a Cida já chegou aqui. Olá, Olá, boa noite. tudo bem? Tudo ótimo? Está Sim. Eu tá estava aqui te estranha a aguardando. imagem. Não, tá É? ótimo. Eles Então tá. cortam um pouco a nossa cabeça, mas está tudo bem. Cortam. É. Cortar a cabeça não é bom, né? Mas tudo bem. É, é, bom, Cida, Eles mandam na gente, né? Assim? sim, muito bom te É. receber aqui. Eu estava só fazendo uma introdução e, como eu tenho feito, eu vou tomar um tempinho só para me apresentar quem é o Sim, Travessias. Em seguida, eu passo a palavra para você e a gente conversa durante essa próxima uma hora aí. combinado. Mas de partida eu já te agradeço muito, muita satisfação você ter topado essa conversa. Acho para a gente é muito importante. Para mim também. Que bom. Bom, o Travessias é um grupo de psicanalistas que foi fundado em 2017, nós estamos fazendo 3 anos agora, e a gente tem algumas atividades no campo da clínica, que a gente oferta tratamentos independente da possibilidade de pagamento do paciente. A gente também oferece formação, então estudo da psicanálise de maneira um pouco mais plural, e a gente também oferece suporte para psicólogos recém-formados se estabelecerem profissionalmente nos consultórios, encaminhando pacientes e também sublocando consultórios quando novamente a gente retomar a atividade presencial. Então é um projeto que também tem uma veia política aí, né, de democratizar o acesso e ao mesmo tempo de formar profissionais engajados com esse lado político, esse papel político da nossa prática. Eu, me apresentando, então, eu sou o Marcos, eu sou psicólogo, psicanalista, já clinico há mais ou menos 15 anos, e recentemente venho estudando a relação da psicanálise com a política, em particular as clínicas públicas de psicanálise em Belo Horizonte, que já existem há muito tempo, pelo menos algumas décadas, e também estudando o que ficou convencionado chamar de esquerda freudiana, que são os psicanalistas engajados politicamente contemporâneos de Freud. E aí tem um outro dado da minha apresentação, que eu sou recém-filiado à Unidade Popular pelo Socialismo. Então, eu estou apontando isso em todas as lives e aponto hoje de novo para dizer que a minha conversa não vai ser uma conversa tentando produzir um lugar de neutralidade, vai ser de alguém envolvido também na luta política, então é daí que eu vou falar. Assim. Antes de passar a palavra para a Cida, eu vou só avisar quem está assistindo a gente, as perguntas que vocês tiverem ao longo, vocês podem tentar anotar, que a gente vai separar um pedacinho mais para o final e a gente responde lá no finalzinho. Então agora, Cida, Peraí, eu te passo a peraí que palavra. a minha luz pifou. Peraí, Apagou. deixa eu só um minutinho. Tá, Apagou. tudo bem. Sexta-feira, né, gente? Sexta-feira é o dia que Sim, tudo acontece.
Exato. Marcos, Então, Marcos. Hoje tá então, aquela Cida, gambiarra, eu diria. Ai, meu Deus. sim, Bom, deu certo agora. é, funcionou. Joia. Então, Sim. Cida, eu te passo a palavra para você se apresentar, contar um pouco para quem ainda talvez não te conheça da sua trajetória, da sua passagem também, do seu estar no PSOL, como é que é isso, como é que foi essa chegada e a permanência. Contar um pouco também do mandato que você vem exercendo e daí a gente parte para outros temas mais específicos. Obrigado mais uma vez. Salve. Eu que agradeço, Marcos. Obrigada. Esse espaço tão bonito. Eu acompanho um pouco pela minha nora, que é a Elisa Massa, maravilhosa. E né, a gente acompanha toda essa questão que envolve a saúde mental, esse direito, né, que todos deviam ter, esse acesso às clínicas, né, a se tratar, a se cuidar. E a gente sabe que estamos num momento dificílimo, inclusive de grande ataque, né, a esses direitos com o Bolsonaro, a ascensão do Bolsonaro, e que a gente sabe que vão acabar beneficiando as famosas comunidades terapêuticas, que são assim o terror, né, de quem está nessa área, né, e está fazendo esse trabalho também atravessado pelas questões políticas, sociais e econômicas, porque a gente sabe que a, a desigualdade social produz sofrimento mental, né, psíquico, né, isso é real, né, a gente precisa cuidar das pessoas, elas têm que ter direito a isso não é um luxo, isso é um direito que todo mundo deve ter. Então, primeiro é saudar esse espaço e bonito, né, esse trabalho que vocês estão fazendo, muito bom. Bom, para quem me conhece, eu sou a Cida, eu tenho 60 anos, sou mãe, sou avó do AU, tenho 3 filhos, venho da militância muito ligada à cultura, muitos anos, né? Sou do teatro há mais de 40 anos, comecei a fazer teatro muito cedo no Instituto de Educação, logo me engajei em grupos teatrais, né? Que num momento que não existia ainda um curso superior em Belo Horizonte, e a minha formação sempre foi o teatro de grupo, e depois, já há quase 20 anos, um teatro de grupo que está localizado na borda da cidade, na periferia, que é o bairro Serrano, que, né, entre a Regional Noroeste e Pampulha, meio na divisa dessas duas regionais, a ZAP 18, que é o meu espaço de referência, é um espaço que trabalha com formação em arte, sobretudo teatro, mas não só, é um coletivo de teatro que tem uma pegada político-popular, uma pegada de teatro social, uma pesquisa teatro e realidade, muito inspirado numa releitura bem livre, bem tropical do Brecht e também do Augusto Boal, né, do Teatro do Oprimido, que a gente inclusive usa no nosso mandato. E é um espaço também das trocas, dos compartilhamentos, é um espaço que recebe outros grupos e está aberto à comunidade, trabalha com oficinas de teatro, oficinas de dança também, dança de rua agora, tem um enfoque forte com toda a comunidade escolar que está aqui no nosso entorno, sobretudo com o ensino de jovens e adultos, né? A EJA, o EJA, né? Então, esse é o lugar que me forma, assim, eu venho dessa luta. Então, por essa luta, eu lutei contra a ditadura, eu lutei contra a censura, né? Lá há muitos anos atrás, nós enterramos a censura, no entanto, ela ressuscitou. Venho também de uma participação política no movimento de teatro de grupo, movimento brasileiro de teatro de grupo. Nós encontramos essa expansão dos grupos de teatro e sua organização encontram com a chegada da esquerda à prefeitura, né, o governo do Patrus, Ananias, que foi assim, muito emblemático dessa confluência de desejos, né, levar o trabalho, descentralizar os trabalhos, trabalhar com formação, fortalecer os grupos, o início também dos festivais de teatro, festivais depois de dança, festivais, né, como o FID, o FIT, o FID, o FAM, depois também o ECOM. Então, é um momento de grande explosão cultural na cidade. E também fui do Conselho Municipal de Cultura, a primeira formação. Fui do Conselho da Cidade, primeiro,
um conselho bem interessante do governo Célio de Castro, não saiu muito do papel, mas a ideia era maravilhosa, que eram delegados, né, que eram tirados em várias assembleias de todas as áreas, junto com uma representação também das regionais. Então, eu era a pessoa do teatro, Leri Faria, né, já subiu, era da música, enfim, era um espaço muito interessante, a gente fez uma formação muito grande em políticas públicas na Fundação João Pinheiro, entendeu muito do orçamento, do ciclo. Então, quando eu falo também que eu não queria estar nesse lugar que eu estou hoje, assim, ou melhor, eu não imaginei, eu vejo quando eu olho para a minha formação, eu falo assim, mas você teve uma formação que te deu uma base para isso, sim, né? Uhum. E mais recentemente, né, assim, então essa luta aí, teatro de grupo, fazendo teatro na periferia, dando aula, atriz, diretora de teatro, etc. e tal. Participando dos movimentos todos ligados à cultura, né? Nova Cena, que vai questionar vários itens dos editais, né? Que é uma moçada mais jovem que hoje trabalha também junto, nós trabalhamos juntos na Gabinetona. Então, em 2016, com o golpe essa senhora que está aqui no meu copo, salve Dilma, a gente teve uma aceleração desse processo que dá no Bolsonaro, né? Na verdade, começa antes esse ciclo dos 7 anos, né, com as jornadas de junho, toda aquela movimentação que a gente não estava entendendo muito bem, que a gente não conseguiu se apropriar das suas narrativas, enfim. E a gente, então, em 2016, com o golpe, o fim do Ministério da Cultura, um dos fins, né, que o Ministério da Cultura, acho que é o órgão que eles mais acabam, ele ressuscita e acabam, é um ciclo interminável. Eu fui uma das mulheres que ocupou a Funarte, porque em algum momento, no Brasil inteiro, todos os espaços ligados ao Ministério da Cultura estavam ocupados. E aqui foi a Funarte. Foi uma ocupação intensa. A gente, então, ocupou em maio e foi até junho a ocupação, acho que 5 ou 6 de maio. Durou um mês, exatamente, a ocupação daqui. E, assim, a Funarte nunca tinha sido ocupada daquela forma que foi, né? Então, foi uma explosão de arte, de cultura, de confluência, de debate político. Eu lembro que o Boulos esteve lá um dia fazendo debate com a gente. Enfim, e é o debate sobre o racismo, o debate feminista, as pautas LGBT, a pop de rua, né? Tudo isso numa junção muito, muito potente, muito também tensa, muitas vezes. Mas foi assim, é como se fosse uma imersão de democracia real, que você fala assim, olha, gente, beleza, você está lá fazendo seu trabalho, é muito legal, diretora, tal, teatro político, mas eu acho que vai precisar de fazer um pouco mais. E já tinha um chamado para... Eu já tinha me filiado ao PSOL nessa... Eu acompanhava, né, as muitas, assim, não de uma maneira tão ativa, mas tinha sido convidado já a mediar um debate com a Márcia Tiburi, Célio Turino e Zé... Quem mais? Chico Alencar. E nas tardes, as famosas tardes de sábado, eu já tinha me filiado ao PSOL para colaborar com esse movimento e tinha um convite para eu ser uma das candidatas. E eu já tinha rechaçado esse convite. Sobretudo porque a minha mãe estava doentada, num ciclo difícil, já assim, né? E, enfim, eu também nunca imaginei realmente estar nesse lugar. Para você imaginar, eu fui me filiar a um partido aos 56 anos. Eu nunca quis estar num partido, sempre tive problemas com os partidos, achava eles duros demais para quem fazia teatro. E aí eu me filiei, já tinha me filiado, e aí logo que a ocupação acabou, exatamente no dia seguinte eu chamei os que tinham me convidado, né? Eu falo que são os 4 cavaleiros do Apocalipse aí, Gustavo Falabella, Gustavo Bones, Léo Lessa e Rafa Barros. Eu falei com eles, eu vou candidatar, eu quero. Eu decidi que eu vou ajudar a participar desse bloco, né? Que era o votou em uma, votou em todas, de 12 candidaturas, é um número que persegue as muitas assim, agora somos 12 de novo na Sanfoninha, como fomos 12 em 2018, 2016. E começamos uma campanha com quase recurso nenhum, com as criatividades do teatro, fazendo alguns cafés, café da Cida, fazendo alguns vídeos, conversando com as pessoas, produzindo um programa de cultura que eu tenho o maior orgulho. Assim, eu pego o nosso folderzinho de 2016 e falo assim, caraca, tava tudo ali. Muito legal, assim, que a gente falava muito, né, contra o Márcio Lacerda, da cultura de fachada, falava muito dessa cidade
cartão postal que meio que escondia as mazelas e que só queria fazer coisas grandiosas, eventos, e esquecia dos centros culturais, que não executava orçamento, enfim. E aquela velha questão também da Secretaria de Cultura, né, que tinha sido exterminada e que a gente sempre defendeu à sua volta. Enfim, nessa jornada aí muito rápida, né, de uma pré-campanha e uma campanha curta já, de 45 dias, pensando tudo muito junto, panfletando aqui no bairro e tal, a gente foi eleita junto com a Áurea, porque a Áurea teve uma votação extraordinária, né, a mulher com a maior votação, e eu, né, é um pouco isso, uma mulher sobe e puxa a outra, então a Áurea me puxou e eu puxei a Bela. A Bela ficou muito próxima de menos de 40 votos, 32 votos, eu nunca lembro o coisa exata, que vergonha, né, gente? Mas, enfim, 32 ou 35 votos, e aí isso criou também uma questão ética, assim, em relação a isso, porque quando a gente fala uma democracia feminista e antirracista, ela tem que ter uma prática, né, que seja real. E a democracia feminista é isso, mulheres não são concorrentes, né? Elas estão juntas. Quem tem que sair são eles, o que a gente fala. Quem tem que sair são eles quem? Os conservadores, os homens ricos, os empresários, né? Os homens que agridem mulheres, os homens que estão fazendo carreira política há anos, anos e anos, enfim. E aí foi isso. Então, uma viramos duas, e de duas viramos três, e 2 anos depois viramos 4. Essa é um pouco a nossa história. A minha pauta sempre foi a da cultura, foi com ela que eu fui eleita. A pauta inicial era cultura pela cidade, né? Essa ideia de pela cidade, por toda a cidade, pela cidade, no sentido de que a cultura está na luta, essa luta, né? Essa disputa pela cidade. Qual cidade que a gente quer? Bom, acho que vai começar um pouco isso. Sim. E logo abracei a pauta da educação e mulheres. Então, sim. eu comecei com a cultura e transbordei para essas outras duas. Logo eu vou te perguntar especificamente sobre essas pautas. Mas aproveitando que você tocou na gabinetona, eu tenho reparado que assim, foi uma experiência pioneira, de certa maneira, né? Assim, acho que foi um dos primeiros mandatos coletivos, pelo menos que eu tenho notícia. E agora eu tenho visto pelo menos algumas candidaturas tomando um formato também parecido. Assim. Por exemplo, no próprio PSOL tem a candidatura da Tainá e da Lauana, né, que estão candidatando juntas, mulheres negras sim. Na própria UP também eles montaram uma candidatura coletiva, quatro pessoas se uniram para montar uma candidatura que também é evangélica. Então eu tenho visto que talvez vocês produziram um movimento aí interessante no modo de fazer política, de pensar política. E aí eu queria aproveitar para você contar para a gente dessa experiência da gabinetona, assim, quais as vantagens que você vê nessa organização, quais impasses vocês às vezes encontram. Você acha que isso é um caminho interessante para ficar mais comum nas esquerdas? Como é que você tem pensado? A gente conseguiu fazer uma experiência, né? Assim, isso já estava na base das muitas do pensamento, votou em uma, votou em todas, numa base de fazer um mandato popular, coletivo, com transparência, com doação de salários, com quebra de privilégios, buscando sempre paridade de gênero e raça na composição da gabinetona. E a gente vê assim, com muita alegria isso dando frutos, porque eu acho que a ideia do movimento não é ser dono, né, não é registrar uma patente, gabinetona aí, o mandato coletivo tem um direito autoral. Pelo contrário, né, é uma ideia que foi para o mundo e que a gente fica muito feliz de ver ele se desdobrando e sendo relido de outras formas, né, junto com a gente. Na mesma época teve a bancada ativista, quer dizer, um pouco depois, as juntas co-deputadas, e hoje as candidaturas coletivas estão no mundão. No interior também, muito legal isso, né? Em outros partidos, né? Para além do PSOL. A gabinetona acaba sendo uma incubadora de candidaturas, né? Tainá e Lauana foram colaboradoras da gabinetona, então beberam muito dessa fonte também, que é uma fonte de aprendizado bem coletivo mesmo. Tem uma outra experiência que está nas muitas também, que é o Nós por Nós, Serrão, uma candidatura favelada, são 4 pessoas, que é bem legal também de acompanhar. Enfim. Então, a gabinetona é isso. Ela chama gabinetona porque, primeiro, a gente trata tudo no feminino, né, nas muitas.
exatamente porque a linguagem carrega todos os preconceitos, as opressões. E a gente fala, eu acho uma besteira esse negócio de falar menine, esse negócio de falar tudo no feminino, eu acho uma bobagem, isso não existe na língua portuguesa. Eu acho assim que a gente precisa dar conta de que a linguagem ela oprime, né? E quando se quer fazer um mandato, né? As pessoas falam às vezes mandata, né? Uma mandata feminista, é importante a gente trazer esses questionamentos, por mais que eles não existam, né? Tanta coisa foi inventada aí, né? O Guimarães Rosa também, a maioria das palavras que ele usa não existiam, né? Então não existia a literatura dele se ele não tivesse inventado essas palavras. O Joyce, né? Com a palavra objeto, enfim. Isso tem a ver tudo com a psicanálise também, tem a ver com, né? com os processos criativos. E aí a gente brincava a gabineta, né? Em vez de falar o gabinete, e logo a gente decidiu que ia ser conjunto. Então, tiramos as paredes, as divisórias, virou uma gabinetona. A gabinetona, então, é um espaço físico, mas é o espaço também da construção, que não é só física, que é integração de equipes, integração das pautas, transversalidade das pautas, a questão da representatividade, né, de pessoas diversas, de ocupações urbanas, camelôs, artistas, professores, educadoras, né? Então, uma diversidade de pessoas, de orientações sexuais diversas, muita maioria de mulheres, uma presença potente de pessoas negras e negras, pessoas indígenas, né? Isso virou uma prática assim, na gabinetona. E várias outras tecnologias que a gente foi desenvolvendo, né? A gente, por exemplo, tem um grupo de teatro dentro do mandato que foi formado, que se chama As Diferentonas, que fazia, né, responsável por performances, por divulgar o nosso material físico também, uma revista que a gente chamava de Ginga, um informativo do nosso trabalho, né, considerando que nem todas as pessoas acessam o digital o tempo inteiro, nas bordas da cidade, nas periferias, que tem um valor, está escrito num papel também para as pessoas poderem guardar, se informar, consultar. E também um trabalho com o teatro do oprimido, do Augusto Boal, e suas raízes, né, e seus braços, né, o teatro legislativo, sobretudo. Então, a gente fez uma formação muito grande com a cidade, de multiplicadores, né? A gente estava entrando na terceira turma quando veio a pandemia. Formamos um núcleo de teatro político popular também, que acabou extravasando para RNDH, então um espaço também de vivência de outras influências do teatro político popular para além do Boal, do Brecht, do teatro popular de Mamulengo, né? Do teatro de rua, que mais? Do teatro das mulheres, né? Da pauta feminista. Uma outra experiência que é o teatro nas ocupas, que a gente teve uma experiência muito profunda com as mulheres da ocupação Carolina Maria de Jesus, que resultou em dois trabalhos, uma performance, todas as vozes, todas, muito bonita, que elas falavam sobre violência contra a mulher, e o outro, as Antígonas, a partir do mito da Antígona, que foi relido e que ganhou até prêmio, Leda Maria Martins, do Palco em Negro. Então, tudo isso são tecnologias, né, que a gente foi desenvolvendo, laboratórios populares de leis, grupos fortalecedores, quando você tem que estudar algum assunto mais aprofundadamente, antes até disso virar um projeto de lei. Sim. O que mais? É muita coisa. Sim, Essa é uma parte. Sim. E aproveitando que nós já estamos então, mergulhados nessa pauta aí, cultura, que você está falando dela já desde o início. Hoje mesmo, na parte da manhã, aconteceu o encontro da cultura com a Aura, o Léo e várias candidaturas a vereadoras e vereadores dos partidos da frente de esquerda, né? Você estava lá virtualmente, eu fiquei sabendo, e além disso, tem o dado de que ontem foi o Dia Nacional da Cultura. Então eu acho que esse é um momento muito importante e interessante para a gente tomar isso como assunto mesmo e falar dele mais a fundo. Assim. Bom, eu tive me preparando para essa conversa e fui lá na sua página da candidatura ver o que você já está pensando sobre esses temas. Né? Você aponta ali algumas coisas que talvez eu acho que a gente poderia expandir a conversa e ver como é que você está pensando. Assim.
desde a lei da retomada cultural, né, que aí tem a ver com um contexto mais temporário da pandemia e dos efeitos, né, assim, mas também a recriação da Secretaria Municipal, que você apresenta lá como uma pauta importante, e a Lei Cultura Viva. E aí, você quer dar um panorama para a gente de algum desses pedaços aí que você acha que a gente deveria conhecer? Bom, a secretaria foi uma luta que a gente conseguiu vencer, né? No início foi a nossa primeira grande luta da cultura, porque a secretaria vinha dentro de uma reforma administrativa, imagina, num contexto, qualquer governante centro, né? Centro-direita, ele vai entrar dizendo que vai fazer um choque de gestão, o famoso choque de gestão, e que vai cortar as secretarias, e óbvio que a primeira que está na reta pode saber que é da cultura. E não é por causa da grana, né? Essa que é a questão, que a gente pode desenvolver mais. Né? Não é exatamente por causa da grana, mas por tudo o que significa empoderar o povo da cultura, empoderar o setor, que é um setor crítico, é um setor reflexivo, é um setor que se posiciona e que está sempre pensando, né, na expansão das atividades em direção às bordas da cidade. Mas então, nesse contexto totalmente adverso e com uma bancada fundamentalista que odeia a cultura, a arte, os artistas meio no modelo Bolsonaro, nós conseguimos fazer um debate muito profundo, né, com a cidade, com os próprios servidores, com os artistas, produtores, sobre a necessidade da volta da Secretaria de Cultura sem prejuízo da fundação. Muita gente acha que é besteira, acha que, na época, né, acho que hoje já compreendem que não. Existe uma complementariedade desses dois órgãos, né? Um que pensa a política, pensa o plano municipal de cultura, pensa essas relações institucionais, a secretaria, enquanto que a fundação tem uma relação, né, de gerenciar os espaços, rodar, né, mover a roda da cultura no sentido também prático, teórico e prático, né? Não existe essa coisa, um é prático, outro é teórico, mas tem mais um giro, né, do próprio equipamento, de cuidar dessa rede, né, que a prefeitura possui, dos equipamentos culturais. Então, foi uma luta bonita de se lutar, porque colocar a cultura no status que ela merecia de novo na cidade, e que tinha sido extinto, né, tinha sido rebaixado, né. Com isso vem a luta pelo orçamento, vem a luta por trazer a cultura para a mesma mesa de negociação, quando se diz respeito a pensar programa de governo da educação, da saúde mental, da segurança pública cidadã, né, do uso do espaço público, que envolve a juventude negra e periférica, que envolve o debate sobre o baile funk, e ao mesmo tempo o terreiro e o congresso, de comunidades tradicionais, e ao mesmo tempo o teatro, a dança, ou seja, dentro da cultura também a arte. Então foi um debate assim, muito bom de ser feito, e que a gente acha que ele foi um grande avanço no início e que a gente viu que agora a gente precisa avançar mais. Por isso que temos que eleger a Áurea com Léo de vice, né? Salve o P aí, salve Léo Péricles, e a luta de vocês, que é uma luta que é nossa, né? Uma luta de todos, né? A luta por poder popular, né? Que a gente defende também. Que o que a gente está fazendo não é meio, não é fim, né? A gente está ocupando esses espaços como um meio de alargar a democracia, né? E não o contrário, né? Não para ficar lá e, gente, agora eu estou aqui, mudei a minha visão e vou defender outras coisas. Não se trata disso. Então essa foi uma luta muito bonita. A luta da cultura viva foi outra de construção muito profunda também, porque cultura viva, não sei se todo mundo lembra ou sabe, né? É tudo que representa uma mudança paradigmática quando Lula assume, né, a presidência e Gilberto Gil torna-se o ministro da Cultura, que é o doim antropológico, né, que vai dar nos pontos de cultura, que são uma verdadeira revolução na forma de ver o fazer cultural, o apoio, né, às políticas públicas de cultura no país. Então, e essa política de cultura viva, que foi muito, muito vitoriosa no país, que deu na teia, né, os encontros de vários pontos, os pontões de cultura, ou seja, parar de investir em cimento, parar de investir em construir coisas, investir nas pessoas, na atividade onde ela acontece, no território, né? Aqui em Belo Horizonte foi muito fraca, praticamente não existiu política cultura viva. E a gente, então, fez uma leitura muito aprofundada de vários projetos de lei que existiam, o próprio projeto de lei nacional,
e junto com um mapeamento grande de iniciativas sociais e culturais que a gente tinha feito através da doação parte dos nossos salários, que é um projeto que chama Cefraga, né? A gente doa uma parte para iniciativas, além de doar, a gente mapeia essas iniciativas, junto com a ONG Favela é Isso Aí também, que fez uma leitura muito aprofundada dos editais, um diagnóstico, né, disso. Nós construímos esse PL e ele já foi aprovado em primeiro turno, com muita dificuldade, né, porque ali sempre é um ambiente muito hostil ao pessoal da cultura e a gente também, como mulher da cultura. Então, esse projeto está bem encaminhado, vamos dizer assim. É a política municipal Cultura Viva. Ele é bem complexo, ele prevê, né, o ponto de cultura, o pontão, o apoio ao agente Cultura Viva também, pensando nas pessoas, os mestres, né, as pessoas que são referências da Cultura Viva, e a partir daí a criação de editais, de redes, enfim. Ele não está ligado necessariamente não, ele não é um grande edital, ele é um conceito da cultura viva já mais atualizado, vamos dizer assim. Então a gente aposta muito, né? Oxalá possamos ter um segundo mandato, que a gente vai conseguir aprovar esse projeto e regulamentá-lo, e que ele aconteça na cidade. E o retomada cultural é uma necessidade na emergência, que já como diz o povo, mas essa emergência tem 8 meses que nós estamos em emergência, é um pouco isso mesmo, né? Uhum. As respostas são demoradas, mas ele tenta exatamente trabalhar no que a gente poderia chamar de pós-pandemia, embora eu já estou em dúvida de usar essa expressão, porque a gente não sabe se a pandemia acabou, se ela vai ter uma segunda onda mais forte, mais fraca, mas enfim, nesse intervalo aí, né, que agora estamos numa curva já, pelo menos provisoriamente descendente, os teatros estão sendo reabertos, seria pensar medidas, né, que significa deferimento de impostos para os espaços culturais, ou seja, empurrar e parcelar impostos, porque, infelizmente, cancelar, né, ou suspender, a gente não tem esse poder enquanto legislativo. Pensar nos técnicos, né, na turma Salve a Graxa, no Multicabo, os técnicos, a participação deles, a preparação deles para lidar com essa nova realidade em segurança. E, sobretudo, apoiar os espaços, que não são os grandes espaços de eventos, os grandes teatros, sejam públicos ou privados, que precisam de ter estrutura, se ter recursos que não estão previstos em outras leis, para poder voltar a funcionar. Podem ter que construir algum espaço, ou fazer, né, todo o espaçamento das cadeiras, a higienização, a limpeza, tudo isso tem um custo. E os espaços não necessariamente têm condições de fazer isso sozinho. Então, esses 3 estão por aí, esses 3 momentos. Eu tinha falado que as perguntas ficariam para o final, mas o Felipe mandou uma aqui no meio que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, então eu vou quebrar essa regra aqui para a gente aproveitar a pergunta dele. Ele disse assim: eu tenho curiosidade de saber como foi o diálogo e qual a receptividade do governo Calil em relação a essas pautas da cultura, das artes. E aí, como é que foi? Olha, o governo Calil é um governo de contradições, né? Porque a equipe do Calil, né, que ele formou na área de cultura, é uma equipe muito boa, né? De pessoas que a gente conhece a trajetória, são referências na cidade. Ele trouxe o Juca Ferreira, né, que a gente dizia um secretário-ministro, né? Porque um homem que tem maior importância na implantação da cultura viva, da política nacional de cultura viva, né? E o Juca trouxe uma grande credibilidade assim, para uma secretaria recém-criada, com alguém de um status do Juca, né, que já tinha sido ministro. Isso faz uma diferença, assim, dá um impacto na cidade, no sentido de chamar a atenção, né, daqui. Então, assim, o Calil sempre teve uma sagacidade para compreender que a cultura, de fato, seria uma área muito importante de se investir, né? Por outro lado, a bancada que apoia o Calil, então, assim, em relação a tudo isso, né, a cultura viva, houve diálogo, a gente sempre teve um diálogo muito franco com os nossos, né, pares lá na secretaria, Fabíola, Juca e Fabíola, agora a Fabíola está acumulando as 2 pastas, toda a equipe, tem pessoas com muita capacidade mesmo, pessoas com uma trajetória de luta por uma cidade, né, que combate o racismo, por uma cidade que trate a educação e a cultura num patamar de diálogo, por uma cidade que olhe para os terreiros, que olhe para as comunidades tradicionais.
e que pense políticas que cheguem nesses lugares, né, que atendam esses lugares, considerando todas as delicadezas, né, do acesso aos editais, do acesso a políticas assim, historicamente relegadas a um segundo, nem segundo plano, né? Então o diálogo sempre foi muito franco. O que acontece agora na pandemia ficou bem evidente que a gente chegou meio num muro, né? A gente chegou num limite, assim, né? Então, a própria questão de priorizar algo na cultura, de conseguir soltar os editais emergencialmente, a gente sente que o próprio prefeito trouxe para si essa responsabilidade e isso significou, vamos dizer, algo que estava caminhando de uma maneira profícua, assim, importante, né? Com toda a burocracia que ainda existe. A gente tem uma lei, a lei que está vigente, é uma lei super burocrática, ela foi aprovada no final do governo Lacerda, isso é uma coisa que a gente vai ter que mexer com ela, a lei de incentivo. As pessoas têm reclamado muito da burocracia, o processo de tudo ser online facilita por um lado, mas exclui muita gente também. Sim. E existem... Mas a gente sempre teve um diálogo, a gente trabalha muito com uma imagem, a Áurea gosta muito de usar, que é da confluência máxima. Então, assim, a gente pensa sempre na cidade, nós não fizemos uma oposição por oposição, e sempre com um diálogo muito franco. Agora, a base evangélica, a base nem evangélica, fundamentalista religiosa, ela é um empecilho, porque cria uma contradição, porque você, ao mesmo tempo, tinha que enfrentar na Câmara essa base, e em alguns assuntos, né, a gente sentia que o prefeito, ele meio que entregava literalmente para a deusa, assim, deixa rolar, porque aí eu não tenho como interferir, porque eu não tenho como interferir na base. Isso daí foi um problema, e é um problema que a gente precisa combater. Porque a gente precisa de uma base, né? A gente está muito confiante que vai conseguir levar a Áurea e Léo para o segundo turno, e seria, assim, o melhor dos cenários, né? Ter um segundo turno e a gente poder virar esse jogo, porque se a gente tiver um governo realmente progressista, um governo de esquerda, um governo onde a cultura é central e não ainda algo que tem que ficar sempre fazendo a defesa de que ela é importante, que a própria prefeita vem do hip hop, vem da rua, vem do Fórum das Juventudes, é outro patamar de debate, né? Com o Calil, a gente precisaria, no mínimo, que essa base fosse renovada e menos conservadora e menos bolsonarista, né? Que é o desenho da base hoje é um desenho bolsonarista. Sim, sim. E essa última eleição, acho que acabou produzindo uma Câmara com essas características que você está descrevendo, né? Assim, mas alguma coisinha de lá para cá talvez tenha deslocado, girado, e aí não sei como é que você pensa se dessa vez a gente tem possibilidade de tentar construir uma esquerda um pouco mais ampla ali para levar à frente esses projetos todos que você vem defendendo e vários outros que acabam sendo colocados de lado, né? Assim, ou mesmo fazer frentes a outras coisas absurdas no nível escola sem partido, né? Essas coisas que vira e mexe renasce. Projeto de esterilização em massa de mulheres negras, periféricas, pobres, botão do pânico na escola, nossa, sem palavras, é difícil, tem hora de, parece que você está numa ficção, assim, você fala, não é possível que eu tô vendo isso aqui. É muito retrocesso. Olha, a gente fala assim, seria um sonho dobrar a bancada de esquerda, né? Somos 5 hoje, então o pessoal fazer 4 cadeiras, a mesma coisa o PT, né? Assim, proporcionalmente, né? Não que vai ser isso, mas no mínimo, né? O pessoal dobrar o número de cadeiras, o PT dobrar o número, o PCdoB dobrar o número, a gente teria uma bancada de 10 parlamentares, daria para fazer muita coisa, seria outra realidade. Agora, a eleição, e a gente tem, assim, excelentes candidatos, né? Para além do PSOL, para além da PSOL, PCB, a gente tem excelentes candidatos, tem candidaturas muito interessantes, muito comprometidas com a luta da saúde, candidaturas feministas, históricas, né? Pessoas como Jô Moraes, Neila Batista, né? Sônia Lansky, estou dizendo para além do nosso campo, né? Sim. E no nosso campo também, assim, né? A Poli, da UP, né? Tá aí na luta também, é uma mulher de grande referência, né? Na luta pelo direito à cidade, às ocupações urbanas, Tainá Ilauana,
Edmarte, Gui Tampieri, Dário, né, com a pauta antimanicomial, com a pauta da maconha, Nós por Nós Serrão, que é uma candidatura muito bonita, Poli do Amaral, né, a luta pelo parto, pelo bom parto, pelas crianças, pela educação, pela saúde da mulher. Nossa, assim. E a Isa, né, também, que é uma garota super jovem, que foi candidata a deputada estadual, metroviária, feminista, né? Uma menina negra também, uma mulher negra, né? Uma menina não, uma mulher negra também. Então, assim, tem muitas candidaturas muito boas. Então, a gente tem muita possibilidade de escolher. Macaé, Evaristo. Então, assim, o que acontece é que é uma eleição muito pulverizada, né? Nós temos mais de 1.500 candidatos, é pior daquele vestibular que eu participei. Quase 40 candidatos por vaga. É uma loucura, assim. Então, a gente não tem muita ideia de como que vai ser no frigir dos ovos, qual é o resultado, né? A gente também não tem áurea nessa eleição, a gente não imaginava que isso ia acontecer em 2016, para puxar uma saída de 17 mil votos que faz a segunda cadeira e que pode fazer a terceira. Então, essa função pode ficar um pouco dividida entre mim e Bela, né, Gonçalves, minha parceira, porque o fato de já ter um nome mais conhecido, a gente sempre tem essa função de fazer uma votação expressiva, não por nós só, para garantir o projeto, mas também para que garanta que mais vagas possam ser abertas. Porque a lógica da eleição, ela não é igual a eleição americana, esse trem que não acaba nunca, mas a eleição para vereador cabe um estudo também, é bem complexo. Você tem que fazer o quociente eleitoral, né? Aí tem os vereadores que são eleitos pela média dos votos, como eu fui em 2016. É bem complexo. Então, assim, o desejo é esse. Agora, o povo bolsonarista vai vir muito turbinado. O Partido Novo também vem muito turbinado, né, pela eleição do Zema, inclusive com muitas candidaturas de mulheres do campo liberal, né, que defendem privatização de escola, que já querem fazer revisão de plano diretor. Essa é a realidade que a gente vai enfrentar. E os bolsonaristas vão vir aos meninos de 20 anos. É tipo o Nicolas, que está lá fazendo campanha com o Bolsonaro. Não vai ser os pastores de meia idade, assim, que são agressivos e tal, mas vai ser agressividade mesmo. Vai ser ataque direto. Então, segura o coração, porque falta uma semana e a gente já está assim, ai meu Deus, o que vai ser esse trem? Não sei. É difícil saber. Eu também estou nessa ansiedade, assim. E aí, aproveitando esse comentário que você fez sobre o número de candidaturas, eu tinha anotado aqui os números, são 1.549, pois é. E, na verdade, dessas 1.549, 494 só são candidaturas de mulheres. Então, dá 31, quase 32%, né? E eu tive conversando também nas semanas anteriores com outras candidatas, uma delas a própria Poliana, né, do MLB, e a gente falou um pouco sobre isso, assim, a representatividade é importante, aí a gente vai ter que pensar nela, mas também não pode ser no sentido do que você está dizendo, assim, então você elege uma mulher que, na verdade, na prática, vai botar em ação um projeto que prejudica a própria categoria mulher, né? Então, esse é um ponto também para a gente ter em mente, né? Assim. E aí a gente entra nessa grande pauta mulheres, assim, que eu acho que você também, pelo menos lá na sua página, tem um grande número de informações, ali, de coisas que vocês têm pensado. Assim. Você quer dar um panorama geral e a gente pensa em algum ponto específico? Olha, a pauta feminista, né? A pauta feminista é uma pauta que as candidaturas de esquerda, né, das mulheres progressistas, é que podem implementar, né? Porque no campo liberal, assim, tem alguns pontos. Eu prefiro lidar com mulheres de qualquer campo. Isso é uma coisa assim que eu, como parlamentar, vivenciei e eu posso dizer isso. Então, assim, se a Câmara for renovada, óbvio que a gente deseja que sejam as mulheres de esquerda, as mulheres do nosso campo. Mas se houver uma renovação nos outros campos com mulheres, é preferível. Elas são menos agressivas com a gente, há mais diálogo, sobretudo em duas questões, né? Sobretudo na questão da violência contra a mulher e na ocupação dos espaços de decisão. Isso é uma pauta comum às mulheres, né?
No resto a gente diverge bastante, né? Porque aí entram outras questões mesmo. Até o termo feminista ele é questionado, né? As mulheres têm medo de usar, as mulheres de outros campos têm medo de usar. Mas a luta das mulheres foi uma luta que se impôs de uma maneira muito bonita, assim, que óbvio, né? Integradas, né? Então a gente fala duas mulheres negras à frente, então Áurea em Brasília, Andréia na Assembleia, eu e Bela aqui. E é a pauta comum, né, a todas nós, né, por sermos mulheres que viemos, né, de várias lutas distintas. E na Câmara, acho que a coisa principal que a gente conseguiu fazer foi assim, induzir, né, de maneira muito forte a criação da Comissão de Mulheres, porque ela acabou sendo um lugar que funcionou como um receptáculo de todos os debates sobre as políticas públicas, sobre a rede de atendimento à violência contra a mulher, né? Sobre, inclusive, a diversidade, né? A gente fala as mulheridades, né? Tanto é que a comissão é das mulheres, né? Comissão de mulheres. Então, cabem todas as mulheres ali, todas as lutas, né? As lutas das profissionais do sexo, que vão tratar a questão da violência, não é a violência exatamente doméstica, que acontece no espaço onde elas estão trabalhando. Isso é uma questão que a rede, que a delegacia não consegue ler, então é um debate que vai e volta, e é preciso modificar essa forma. A questão das mulheres na guarda municipal, o assédio no transporte coletivo, as mulheres artesãs, né, as mulheres da economia popular e solidária, as mulheres que estão aí nos corres, as artesãs indígenas, as malucas de BR, que são as mulheres que na feira de domingo, na feira hippie, eu gosto de falar que é feira hippie, apesar de eu saber que o nome oficial não é esse, mas... Então, assim, a Comissão de Mulheres foi esse lugar onde a gente conseguiu ir recebendo todos esses debates e devolvendo, né? E fora isso, nós temos muitas mulheres no mandato, a gente tem uma tecnologia, um mecanismo que a gente chama de mapa de lutas. Os mapas de lutas são, as pessoas vêm com as suas lutas, vêm com as suas trajetórias e, vamos dizer assim, são, para além do trabalho que ela faz, ela pode estar no jurídico, ela pode estar na comunicação, ela participa desses grupos de trabalho que vão definir com autonomia suas reuniões. Então a gente tem um mapa de luta de mulheres, e nesse mapa de lutas a gente debateu muito, né? É um mapa de luta que dialoga com o 8M, que é uma organização, né, que faz o 8 de março, mas que está para além disso, com a Partida, que é uma organização feminista, antirracista, que deu um grande impulso agora nessas eleições para trazer candidaturas de mulheres, mulheres periféricas, mulheres negras, né? Teve uma virada assim, de chave muito forte nessa direção. Então, a Comissão de Mulheres, e o mapa de lutas, todo o nosso trabalho é muito voltado para essas questões. E os nossos PLs, né, o primeiro foi o Morada Segura, que eu assinei com a Áurea, na época a Bela ainda era co-vereadora, mas a Bela, né, teve uma participação muito ativa, porque é a mulher da luta pela moradia, que coloca, né, entre as prioridades a mulher que está nesse ciclo da violência, para poder ter o acesso ao aluguel social, sim, ou aos programas de moradia, que é muito importante. Já foi aprovada, a nossa primeira lei aprovada, falta regulamentação e os recursos. A gente sempre incide muito no orçamento para trazer mais recursos para as casas, né, para o bem-vinda, para os espaços de acolhimento das mulheres. Na Câmara, a gente fez uma coisa bonita pela comissão, que era uma cartilha que seria física, mas acabou virando uma cartilha virtual, sobre os ciclos de violência, todas as violências que as mulheres estão expostas. Então, foi uma campanha institucional desenvolvida pela equipe da Câmara. Então, assim, a pauta é uma pauta muito, né, e a gente vê que a cada dia mais, né. Temos outros projetos, o Catraquinha Livre, que é para as mães não precisarem espremer suas crianças na roleta, né, poder rodar a roleta, e as mães que ainda tá passando pelas comissões. Infelizmente, nós tivemos o dia de combate, municipal de combate ao feminicídio, foi bombado por essa Câmara, que é uma Câmara que ataca as mulheres, porque eles falaram que a gente falava de todas as mulheres, das mulheres trans e das mulheres lésbicas, e para eles, tipo assim, para nós isso aí não é mulher. Eles chegam a elaborar nesse nível, então bombaram o nosso projeto. A Bela, né, eu junto com Bela, mas a partir da vivência dela, né, de mulher lésbica, trouxe também um que ainda não foi à votação,
que é o Dia da Visibilidade Lésbica. E a gente tem outros projetos em estudo. A gente estudou muitos projetos da Marielle, quando ela foi vereadora, né? Tem o projeto Corujinha, que é do funcionamento das creches no período noturno para mães que trabalham e estudam à noite. É um projeto complexo que envolve a rede, que envolve o sistema todo, mas a gente está a fim de fazer esse debate. Então, é uma pauta que está muito presente. A gente recebe também muitas denúncias e a gente quer criar na Câmara, através de uma articulação, e por isso é importante ter muitas mulheres, se sejam do nosso campo preferencialmente ou não, para a gente criar uma ouvidoria dentro da Câmara, porque a Câmara é um lugar muito, muito procurado. E muitas vezes a comissão, para receber a denúncia, é necessário, né, que a pessoa se exponha, conte a sua história, se identifique, e a gente gostaria de ter na Câmara um órgão que pudesse fazer esse acolhimento, além dos outros, sem prejuízo dos outros que já existem, e funcionasse bem em conexão com a Comissão de Mulheres, né? Então, a gente está aí plasmando outras possibilidades de interferência, né? Nesses ciclos de violência que estamos todas expostas, e também agora com a pandemia existe uma preocupação muito grande com a vida das mulheres, né, que são as mais afetadas, porque a escola não funciona, não tem onde deixar seus filhos, porque seus empregos foram afetados, porque, né, a renda familiar caiu, foi lá embaixo, e a gente vai precisar de cuidar dessas mulheres. E a violência doméstica, né, chegou a índices alarmantes. Então, a gente funciona meio como um mandato articulador, né? O Poder Legislativo não pode tudo, mas a capacidade articuladora, articulação em rede, né? Induzir os movimentos, estimular, ser estimulado por eles, é assim que funciona. Sim. O tempo voou, nós já estamos com quase 52 minutos de conversa. Eu falo muito, né, Marcos? Desculpa, desata a cordinha, a bichinha fala que nem... De forma alguma, eu também não queria te interromper, porque estava ótimo te escutar. Então eu fiquei pensando assim, se alguém tiver alguma pergunta, a gente tenta responder ela aqui. Vou fazer mais brevemente, né? Sim, para a gente ir caminhando para esse fechamento aí. Então o pessoal que estava aí ansioso por perguntar, agora é a hora. Sempre rola esse momento da vergonha das pessoas te perguntarem. Pergunta, gente. Se quiser também depois perguntar lá na página, mandar mensagem, nós estamos à disposição, viu? Não se acanhem, estamos aqui para responder mesmo. Legal demais. Bom, acho que ninguém está muito animado a trazer alguma questão no momento, mas a gente tem esses outros espaços onde isso pode ser dirigido. Sim. Então acho que a gente pode pensar num certo fechamento aí, algum recado final que você queira dar para a gente, falar mais livremente do que você acha que é importante agora, e também contar para a gente onde a gente te acha. Peraí que apareceu uma. Sim. Obrigada a Marina por enfrentar os fatos. Isso, só um agradecimento mesmo. E também você dá esse recado final e dizer para a gente, quem quiser te achar suas propostas, informações do mandato que você está ainda exercendo e das propostas para o próximo, dar esses contatos aí para a gente. Sim, vou pegar o gancho da Marina aqui, eu acho que é isso, Marina, nós estamos na disposição de enfrentar o fascismo, os fascistas, os bolsonaristas, né, que são a face do fascismo. E eu brinco assim, se você não quiser votar em mim, não tem problema, vote em outra pessoa, outra mulher que lute contra o fascismo. Então, assim, é isso. Continuamos nessa. Quem tem que sair são eles, né? Temos maravilhosas candidaturas postas aí, e nós somos irmãs de luta, irmãs de confluência. As mulheres entre si não devem concorrer, porque não é o nosso inimigo não somos nós as inimigas umas das outras, pelo contrário, nosso inimigo está lá, está bem posto, a gente sabe bem quem é. Acho que é possível que haja assim, um acirramento desse quadro, né? Infelizmente. Mas a gente está muito animado, porque a responsabilidade que você vai ganhando quando você já tem um mandato e que você já atravessou metade do rio é continuar esse rio, né? E as pessoas começam a contar muito com a gente.
E então a gente sente assim, tem muita coisa para ser feita na área de educação. A gente tem falado de uma cidade das crianças, que as crianças opinem politicamente. A gente quer muito viabilizar isso no próximo mandato. A pauta feminista, sim, é uma das mais desafiantes, muito grande mesmo. E a cultura é essa cultura que pulsa, né? A cultura que vai ser o bem viver, vai ser novas formas da gente se organizar, porque a pandemia escancara para a gente que essa sociedade que nós criamos, mas que nós mulheres participamos muito pouco das decisões dela, está ruindo, ela está acabando. Então a gente vai precisar de outras formas de vida. Outras formas de vida incluem as mulheres em todas as suas decisões. E estou em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, né? Tem um site da campanha que eu falo o que eu fiz em cada área, o que eu pretendo fazer. Mas, no mais, é isso. Agradecer esse espaço tão bonito de reflexão e estou à disposição para a gente continuar as conversas. Sim, sim. Eu também fico sempre tentando me lembrar assim, de que a política não se faz só no período da eleição, então a gente também não pode tomar esse período como sendo o definidor de tudo, né? Assim, é uma luta diária de fato. Cida, eu te agradeço, foi uma conversa sensacional. Eu agradeço também o pessoal da sua equipe que articulou isso. Eu conversei com o Léo, se eu não me engano, agradeço ele aqui então formalmente. E essa conversa vai ficar gravada no nosso Instagram, então quem não pôde assistir agora, a gente depois solta o link lá e vocês assistem na hora que for mais conveniente. Muito obrigado, Cida, e vamos juntos aí. Vamos juntos, obrigada a todo mundo que assistiu, beijo Elisa, minha querida, obrigada a todos, foi muito agradável. A gente começa sempre nervosa, né, com medo, ai meu Deus, o que vão me perguntar? Mas é isso, o trabalho está aí, né? O trabalho está acontecendo, então é fácil falar de um trabalho que a gente ama, né? Então é isso. Obrigado, Cida. Grande abraço. Até mais, pessoal. Cris, beijo. Beijo todo mundo.